Tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton e a gente vai começar a falar um pouco sobre termologia. Eu sou prof de física de vocês e isso está no livro de física, Física 1, módulo 1, termologia, tá? O que a termologia estuda? Ela estuda basicamente tudo que envolve trocas de calor entre corpos e mudanças de temperatura, certo? No livro de vocês, a Física 1, módulo 1, tá escrito como título termometria. Muda alguma coisa, professor? É que na verdade a termometria ela é um assunto dentro da termologia, tá? É o estudo das escalas de temperatura, que é o foco da nossa aula de hoje, beleza? Bom, para começar a nossa aula, para começar e entrarmos na termometria, eu quero primeiro que vocês entendam e conheçam dois conceitos. Primeiro conceito, conceito de temperatura. O que ela é? Temperatura a gente vai definir como sendo o nível de agitação das partículas de um corpo. Como assim? Quanto mais quente um corpo tiver, maior vai ser a vibração que as moléculas desse corpo vão apresentar. Quanto mais frio esse corpo vai ficando, menor é o nível de vibração das moléculas desse corpo. Então é basicamente isso, mais quente, mais agitação, mais frio, menos agitação. Tu pode associar isso a uma energia, né? Uma energia de vibração. Então um corpo mais quente tem partículas com mais energia que um corpo mais frio. Beleza? Calor. Calor é um conceito que a gente usa de forma errada no dia a dia, né? Por exemplo, quando um dia está muito quente, a gente fala, hoje está calor. E fisicamente é um emprego errado para o conceito de calor, porque calor não está associado, não é um sinônimo de coisas quentes, né? E o contrário de frio é quente, né? Então a gente usa de forma errada. Eu posso ter calor em situações extremamente frias, abaixo de zero, e eu posso não ter calor em situações muito quentes, né, com temperaturas altíssimas. Mas então o que é o calor? Bom, o calor ele é a energia que vai ser trocada entre corpos que apresentam diferenças de temperatura entre eles. Então, para eu ter calor, eu preciso que exista dois ou mais corpos e que entre esses corpos exista uma DDT, diferença de temperatura. É a única cláusula dessa regra, né? A única coisa que eu preciso ter entre os corpos é uma DDT, diferença de temperatura. Eles não precisam nem estar se tocando. Se tiver uma diferença de temperatura, eles vão trocar calor. Para ilustrar o que eu estou falando, imagina o seguinte: imagina que tem dois corpos, um corpo A e um corpo B, onde, pelo que está escrito aqui, né, e pelo que a gente pode ver, o corpo A tem uma temperatura mais alta que o B, ou seja, o corpo A ele está mais quente que o corpo B, beleza? Então as partículas do corpo A estão mais agitadas. Como eles têm diferença de temperatura, eu posso dizer tranquilamente, sem sombra de dúvida, que eles vão trocar calor, beleza? Aí a gente vai ter um fluxo, né, natural saindo do corpo A para o corpo B. Presta atenção na palavra fluxo natural, tá? Do corpo A para o corpo B. Essa palavra natural faz toda a diferença, porque olha só, a gente decora que o calor ele sai sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Muitos decoram assim. Essa frase está errada, tá? Por quê? Porque eu posso ter o calor saindo do corpo quente para o frio, como eu posso ter o calor saindo do corpo frio para o quente, tá? Por exemplo, o ar-condicionado, ele faz esse processo de tirar calor de corpos de lugares frios e mandar calor para lugares quentes. Só que quando eu falo em processo natural, não é o caso do ar-condicionado. O ar-condicionado é um processo forçado, eu preciso gastar energia elétrica para poder fazer esse tipo de trabalho, tá? Então quando eu falo em processos naturais, eu estou falando de algo que acontece sozinho, sem ninguém se meter, sem ninguém se envolver. Então, se eu falar assim, o calor flui sempre naturalmente do corpo quente para o frio, a frase está correta. Agora, se eu disser o calor flui sempre do corpo quente para o frio, sem usar o natural, a frase está errada. Então, cuidem isso. Esse fluxo de calor vai acontecer, vai ser trocado, até que ocorra o equilíbrio térmico. O que seria o equilíbrio? O corpo A e o corpo B atingem a mesma temperatura. Só para frisar, né? O que está acontecendo aqui? As partículas do corpo A elas têm um nível de energia maior, porque elas estão mais agitadas, do que as partículas do corpo B.
A natureza, para equilibrar isso aí, ela vai tirar a energia do corpo A e mandar a energia para o corpo B. Como? Na forma de calor. Então o calor é a energia em trânsito, é a energia que está em transição aí do A para o B. Enquanto a energia está no A e depois que a energia entra no B, ela se transforma em energias de vibração. Ela é energia de vibração enquanto está no A, e quando volta para o B, quando chega no B, ela é energia de vibração também. Mas enquanto ela está no trânsito, na transição, aí a gente vai dar o nome de calor, tá? É a energia trocada entre os corpos, certo? Depois que ocorre o equilíbrio térmico, os dois corpos têm partículas igualmente com temperaturas, os dois corpos estão com a mesma temperatura, né? Com partículas vibrando igualmente, então a natureza ela não tem mais por que se envolver, né? Ela já conseguiu atingir o que ela queria, que era o equilíbrio de temperatura, né? O equilíbrio de vibração, de agitação das partículas de ambos os corpos. Beleza? Então, esses dois conceitos vão seguir conosco, né, até o final dessa matéria, tá? Aí a gente entra em termometria, gurizada, rapidinho explicando os termômetros, até porque o foco é a gente saber usar as equações, né, fazer as conversões. Então a gente tem 3 tipos de escalas que a gente vai trabalhar, que são as mais importantes: escala Celsius, escala Fahrenheit e escala Kelvin. Celsius e Fahrenheit a gente vai chamar de sempre grau, né, então grau Celsius ou grau Fahrenheit. Kelvin é só Kelvin mesmo. A gente sabe que a escala Celsius, que foi construída baseado em pontos de fusão e ebulição da água, né, um termômetro graduado em Celsius, ele marca 0 graus Celsius quando ele está medindo a temperatura de fusão da água, e ele mede 100 graus Celsius quando ele está medindo a temperatura de ebulição da água, beleza? Já a escala Fahrenheit, ela não foi construída baseada na água, ela foi construída baseada em outras substâncias, e quando um termômetro graduado em Fahrenheit mede a temperatura de fusão, ele vai indicar 32, né, para a fusão da água, e quando ele mede a temperatura de ebulição da água, ele vai indicar 212. O que a gente tem que entender aqui? Por mais que os números sejam diferentes, 100, 212, 0, 32, eles equivalem a um mesmo nível de agitação, a um mesmo frio, a um mesmo quente, beleza? Só expressos em números e escalas diferentes. Aí nós temos a Kelvin. A Kelvin, ela foi construída baseada em cima do conceito de temperatura, tá? Isso quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, ó, o Lord Kelvin, quando ele pensou em construir essa escala, ele pensou que, como a temperatura é o nível de agitação, e a agitação ela tem um valor mínimo, né? Se eu reduzir a agitação de um corpo até que ele pare, eu estou atingindo esse valor mínimo, eu acho que a temperatura deve existir uma escala onde a gente consiga definir isso, né? Onde o zero signifique o zero agitação. Ele pegou o Celsius, fez uma série de experimentos envolvendo pressão e temperatura e conseguiu pegar dados onde ele plotou isso num gráfico e definiu o que seria o zero agitação, né? O valor que representaria zero agitação, baseado na escala Celsius. Chegando nesse valor, ele chamou de 0 Kelvin e foi construída a escala Kelvin. Então foi um pouquinho mais complexo do que as outras, né? Mas não é à toa que ela é chamada de escala científica, porque ela representa fielmente o que é a temperatura. As outras escalas, elas me dão noções quantitativas. Eu consigo medir, consigo prever um monte de coisa. Mas Kelvin, a escala Kelvin, ela me dá uma noção exata de vibração, né? O que seria o grau de vibração das partículas. 0 Kelvin, chegar ao 0 Kelvin significa chegar a zero vibração. Não tem como, né? Mas essa escala significa que ela não tem valores negativos. Isso é uma coisa importante que a gente vai frisar depois, tá? Quais são os valores para fusão e ebulição da água, né? Usando como referência aqui 273 para fusão e 373 para ebulição, tá? Pessoal, todo valor em Celsius
vai ter um número correspondente em Fahrenheit e um número correspondente em Kelvin. Esses números não necessariamente vão ser iguais, né? Mas sempre vai ter um valor que eu possa fazer a transição entre as escalas. Tá? Assim como 100 equivale a 212 e 373, vai ter um número aleatório em Celsius que vai valer um número aleatório em Fahrenheit, que vai valer um número aleatório em Kelvin. Tá? Como eu faço as conversões? Bom, se eu quiser fazer conversões de Celsius para Kelvin e Kelvin para Celsius, vai depender da questão, aí eu vou usar esta equação, TK igual a TC mais 273, né? Então, transito nessa equação. Agora, se eu quiser fazer uma conversão de Celsius para Fahrenheit ou Fahrenheit para Celsius, eu vou usar esta outra equação, TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9, ou 1,8. Da onde sai esse 1,8? Se tu pegar esse 9 e passar para o outro lado, tu vai ter 9 sobre 5, e 9 sobre 5 é 1,8. Então, 1,8 vezes TC igual a TF menos 32. Aí é da tua escolha. Se tu te adapta melhor com fração ou não, tu escolhe a equação, a forma de conversão que ficar melhor para ti. Beleza? Com isso, tu já consegue fazer conversões dentro dessas três escalas, tá? Celsius, Fahrenheit, Fahrenheit, Celsius e vice-versa. Já dá para fazer um monte de exercício, já dá para fazer um monte de coisa só com isso que a gente já viu. Porém, existe uma situação, e podem aparecer, isso tem bastante no livro, que são questões onde ele vai te dar uma escala diferente, uma escala que não é nenhuma dessas três, e vai te pedir para te achar uma relação com essa escala. Ou ele vai te dar uma relação com uma altura, e vai pedir para te achar essa relação. Professor, como é que eu faço para encontrar uma relação que eu não conheço inicialmente? Por exemplo, essas aqui eu já conheço. Eu não preciso fazer nada, elas já estão ali, eu só preciso botar os valores e calcular. Porém, se ele me der uma escala que eu não, uma relação, uma escala nova, né, a escala do professor Clayton, que foi inventada por ele e ele nunca divulgou para ninguém, e agora eu quero que tu ache uma relação, aí tu vai usar o que? Proporção. Beleza? Proporção. O que é a proporção? Aquele negócio de Hzão, Hzinho, Dzão, Dzinho, né, que a gente usa na matemática, basicamente, é isso. Só que eu vou chamar aqui de pedacinho, pedação. Então tu vai usar o pedacinho, pedação para descobrir a relação entre escalas, tá? Professor, o que é pedacinho, pedação? Pedacinho, pedação de uma escala igual ao pedacinho, pedação de outra escala. Presta atenção comigo, olha só, vamos tentar chegar na relação do Celsius com o Kelvin. A relação que eu dei ali, essa relaçãozinha aqui do Celsius com Kelvin, não, desculpa, do Celsius com Fahrenheit. Vamos tentar chegar nessa relação. O que seria o pedacinho? O pedacinho, na verdade, é um intervalo, é uma variação que vai de um valor intermediário até o valor mínimo. E o que seria o pedação? O pedação é o intervalo máximo, né? Do máximo ao mínimo. Então é o seguinte, presta bem atenção. Quando tu for fazer a proporção, a primeira coisa que tu vai fazer é botar lado a lado as duas escalas que tu quer relacionar. Como eu fiz aqui. Colocando lado a lado, tu vai definir os números correspondentes, né? Como assim, 0 corresponde a 32, 100 corresponde a 212 e TC, o que é TC, professor? TC é um valor aleatório, TC é um valor que tu não conhece, então deixa como aleatório, tá? Então, TC, ele corresponde a algum valor aleatório TF, que eu vou deixar, que são as minhas incógnitas que vão aparecer na fórmula. Tá, legal. O que é o pedacinho então? Vamos ver, ó. O pedacinho do Celsius é deste valor intermediário até 0. Então é TC menos 0. O que seria o pedacinho do Fahrenheit? O pedacinho do Fahrenheit é a mesma história, desse valor intermediário até 32. Então é sempre do meio até embaixo. Esses são os pedacinhos, tá? Porque é um pedaço pequeno dentro da variação toda. Bacana. Agora, o que seria o pedação? Bom, o pedação é mais fácil, né? Porque o pedação é o intervalo todo, de cima até embaixo. Então, o pedação do Celsius equivale a 100 menos 0, é uma variação, né? 100 menos 0. E o pedação do Fahrenheit equivale a 212 menos 32. Se vocês olharem aqui, eu fiz tudo organizadinho e botei aqui do lado.
O que eu faço agora, professor? Agora tu vai juntar isso aí. Pedacinho Tc menos 0 sobre o pedação 100 menos 0 dos Celsius é igual a pedacinho Tf menos 32 sobre o pedação 212 menos 32 do Fahrenheit. Tá. E aí o que eu faço agora? Agora tu só resolve essa conta. Então o mais difícil, né, tu já fez. Ou melhor, a parte nova para ti, tu já fez. Que era relacionar os intervalos, né, os pedacinhos e os pedações numa igualdade. Bom, agora tu vai resolvendo, né, ajustando a equação aos pouquinhos. Por exemplo, Tc menos 0, 100 menos 0, fica Tc sobre 100. Tf menos 32, continua Tf menos 32, 212 menos 32 dá 180. Beleza. O que eu posso fazer? Simplifico ali, né? 100 e 180 dá para dividir os dois lados ali por 20. Dividindo os dois lados por 20, o que me sobra é Tc sobre 5 igual a Tf menos 32 sobre 9. Eu fiz essa simplificação para chegar exatamente na equação que eu tinha dado para vocês, que é a equação mais simplificada, beleza? Mas o detalhe é o seguinte, toda vez que eu quiser achar uma relação entre uma variação de altura e uma escala, entre uma escala conhecida e uma escala desconhecida, eu vou usar, ou entre duas escalas desconhecidas, eu vou usar o pedacinho, pedação. Então tu sempre vai fazer do mesmo jeito. Coloca elas lado a lado, define os valores correspondentes e depois define o que é o pedacinho, pedação de cada um. Certo? Pessoal, para fechar a aulinha, tá? Já tá chegando ao fim. É o seguinte, ó. Três coisinhas, 3 slides eu acho, né? 3 partezinhas aí da aula. Primeiro, variação. Falando de variação, detalhe, a variação não é a mesma coisa que conversão. Conversão são aquelas fórmulas que eu já dei. Tô falando de variação agora, vou comparar as variações. Quanto é a variação dos Celsius da fusão até a ebulição? É 100. A variação é justamente o intervalo, né? Que ele vai daqui até aqui. Quanto é a variação do Kelvin quando ele vai da fusão até a ebulição? É 100 também. Isso significa o quê? Significa que dentro da mesma situação, da fusão à ebulição, nas duas escalas, eu tenho variações iguais. Por mais que os números sejam diferentes, as variações são 100. E na verdade, em qualquer situação, quando eu analisar as variações, eu vou perceber que a variação dos Celsius, dentro de uma mesma situação, eu vou ter uma variação igual em Kelvin. Tá? Então, resumindo, eu sempre posso dizer que as duas variações são equivalentes, são numericamente iguais. Já o Fahrenheit muda um pouquinho, né? O que a gente consegue ver? Bom, da fusão à ebulição para os Celsius dá 100, acabamos de ver. E para o Fahrenheit, da fusão à ebulição, dá 180, até a gente fez um cálculo ali antes e deu esse número, 180. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que dentro da mesma situação, o Fahrenheit ele é um pouquinho maior, né? A variação do Fahrenheit é um pouquinho maior do que a variação dos Celsius, dentro da mesma situação da fusão até a ebulição. Como é que fica então? Como ele é maior, né? A gente vai dizer então o seguinte, quanto maior? Ele é maior 1,8 vezes. Então a gente vai dizer que a variação em Fahrenheit é igual à variação dos Celsius vezes 1,8, ou é igual a 1,8 vezes a variação dos Celsius. Resumindo, se o Celsius varia 100, eu boto o 100 aqui, ó, 100 vezes 1,8 dá 180, que é a variação que a gente constatou para o Fahrenheit. Então essa é a relação, ó, para o Kelvin não preciso pensar, as variações são iguais, Celsius, Kelvin, Kelvin, Celsius. Agora para o Fahrenheit, Fahrenheit, Celsius, Celsius, Fahrenheit, aí a gente tem que botar, né, que o do Fahrenheit é igual a 1,8 vezes o do Celsius, certo? Último slide, eu comentei isso ali no início da aula, mas agora é só para fechar mesmo, né? Escala Kelvin, ela vai ser chamada sempre de escala científica ou escala absoluta. Por quê? Bom, escala científica porque ela é a escala que é usada para qualquer análise científica, né? A escala padrão, digamos assim, e ela foi feita de um jeito, né, diferente. Ela define exatamente o que é o conceito de temperatura. Escala absoluta porque justamente o 0 Kelvin é o que a gente chama de zero absoluto, que daí é o que está ali no
na parte de baixo aí do esquema. Então 0 Kelvin é zero absoluto. 0 Kelvin significa zero agitação de partículas, certo? Reforçando, não existem valores negativos dentro desta escala, porque ela chega no zero e ali é o valor mínimo, dali só sobe a escala. Comparando o zero absoluto, 0 Kelvin, né, com Celsius e com Fahrenheit, a gente encontra esses números, né? O 0 Kelvin em Celsius equivale a menos 273. Então quer dizer, o valor mínimo do Celsius é menos 273, o valor mínimo do Kelvin é zero. Já o Fahrenheit, o valor mínimo dele é menos 459. Então quer dizer, essas escalas chegaram nesses valores, 0 Kelvin, menos 273 graus Celsius e menos 459 Fahrenheit, elas não descem mais, tá? Elas indicam o frio absoluto que uma coisa pode chegar. Dali a gente só sobe, beleza? Pessoal, era isso então, tá? Essa é a nossa aulinha de termometria, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, chamem, fiquem ligados nas lives, né? E qualquer dúvida, peçam resoluções que eu mando para vocês em vídeo, beleza? Então, bons estudos, se cuidem e até outra hora.